Feliz sábado, irmãos. Que música maravilhosa, né? O que seria da igreja se não houvessem dons diferentes, né? Se todos fossem pregadores, nós não teríamos a bênção desses outros dons. Deus precisa do seu dom. Deus precisa de você. E a tua felicidade depende de você estar satisfeito com como Deus criou você. E entender que você tem um papel específico e que ninguém pode ocupar esse lugar. Ontem alguns bereanos vieram me corrigir, dizendo que eu tinha colocado errado o nome do livro na última passagem, dizendo que era João e não era Mateus. Vocês não entendem que eu tinha feito um plano, eu tinha combinado de que eu ia testar vocês, para ver se vocês realmente eram bereanos. Só alguns vieram para me corrigir, viu? Brincadeira, gente. É incrível assim a gente ver como que Deus nos ajuda transformando a nossa mente, né? Se fosse algum tempo atrás, eu ia ficar tão preocupado. Senhor, eu não acredito que eu fiz isso. Santo Espírito, por que o Senhor não deu um cutucão ali para eu corrigir esse erro? Mas hoje eu entendo que essas falhas, elas estão ali para me lembrar. Diogo, você não é nada, você é um ser humano, passível de erros. Confie em mim, se liga a mim. E isso é muito importante que a gente entenda. Você é falho, você é pequeno e você precisa de um grande Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo, Senhor, tira esse espinho da minha carne, resolve esse problema meu. E Jesus falou assim, meu filho, isso aqui é para o teu bem, é para você se tornar humilde, para você permanecer humilde. Eu vou deixar aí, tá bom? Causa dor, causa sofrimento, mas confie em mim. Você imagina um homem que serpentes picam ele e ele simplesmente chacoalha a serpente, e as pessoas ao redor vendo essas coisas falam que ele é filho de Deus, que ele é um Deus. Imagina para o orgulho humano o que é ouvir isso. Nós precisamos realmente que Deus nos corrija sempre, sempre, sempre. Irmãos, eu quero convidar você mais uma vez para nós curvarmos a fronte e orarmos a Deus. Querido Senhor, queremos exaltar o nome de Jesus Cristo aqui esta manhã. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente, não só na angústia, principalmente na angústia, mas em todos os momentos da nossa vida, porque nós somos falhos e fracos, precisamos do Senhor. Querido Deus, que o Teu Espírito Santo possa exaltar Jesus esta manhã. E que se alguém ouvir alguma coisa boa vindo do pregador, ele possa entender que não é o pregador falando, mas o próprio Espírito Santo falando ao coração de cada um. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bem, ontem nós falamos sobre os encantos incomparáveis de Jesus. E essa é a mensagem que nós devemos levar para o mundo todo. Irmãos, e eu compartilhei com vocês que essa mensagem tocou tanto o meu coração, porque depois de tantos anos na igreja tentando, eu não conseguia ver bons resultados, comecei a procurar culpados, né? Não é isso que a gente faz normalmente? Quando a gente não consegue, a gente tenta aliviar a nossa consciência colocando a culpa em alguém. E foi isso que eu tentei fazer, tentando culpar a igreja, culpar pastores, culpar até mesmo Deus por não ver o meu coração transformado. Até entender que a resposta para aquela angústia que Paulo fala tão bem em Romanos capítulo 7, aquela angústia de querer fazer o bem e acabar não fazendo,
não querer fazer o mal e acabar fazendo, a resposta para essa angústia é o Salvador Jesus Cristo. E ao entender isso, e vendo esses textos de que maravilha é saber que a religião pode ser algo satisfatório, prazeroso. Esse é o objetivo de Deus, que na verdade a religião é o único caminho, a religião de Cristo é o único caminho para a perfeita felicidade, para a perfeita paz. Todos os outros caminhos são distrações. E por isso eu tenho uma alegria tão grande no coração de compartilhar com vocês essa mensagem. E hoje eu quero compartilhar com vocês que a lei precisa ser vista de uma forma diferente. Não tanto como algo proibitivo, mas como 10 passos, 10 caminhos, 10 leis que determinam a sua felicidade. Por isso é a base do reino de Cristo. A lei de Deus é a base do reino dele, por isso que o reino dele é um lugar feliz, porque todos vivem de acordo com a lei dele. Todos entendem que este é o melhor caminho, na verdade é o único caminho para a gente ter vida plena e felicidade plena. Então, por isso, hoje nós vamos falar de como nós devemos pregar a lei. E o título da palestra de hoje é Cristo na Lei. Vamos começar? Preparados? Como vocês interpretam esse texto de Deuteronômio, capítulo 7, verso 15? Olha só que interessante. Aqui Deus está dizendo: o Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, Ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Irmãos, por muito tempo eu entendi esse texto dizendo assim: olha, eu sou um Deus que pune as pessoas. Se você não fizer as coisas de acordo com o que eu falo para vocês, eu vou amaldiçoar vocês. Eu vou colocar doença em vocês. Pensando hoje e refletindo sobre essa maneira de ver as escrituras como essa, eu tenho mais simpatia com os ateus. Porque realmente são pessoas sensíveis que muitas vezes estão olhando para textos assim e dizem: como pode um Deus desse, que amaldiçoa pessoas com doenças terríveis? E eu entendo que muitos deles não querem nada com esse Deus porque pensam que esse Deus não é um Deus de amor, de bondade, um Deus de misericórdia. Queridos irmãos, Deus aqui em Deuteronômio está usando a linguagem que aqueles escravos entendiam. Os egípcios entendem que tudo vem dos deuses. As maldições, tudo vem dos deuses. Eu estive 6 meses trabalhando num orfanato na Índia e foi interessante entender esta cultura pagã e ver de perto os resultados dela, desse entendimento, dessa maneira de ver o mundo. Nesse orfanato tinham crianças órfãos e uma dessas crianças, os pais dela se mataram ateando fogo no corpo deles, porque já era o 2º ano que eles não tinham colhido nada e eles não tinham com o que sobreviver, estavam em dívidas, não tinham como alimentar os filhos e eles achavam que eles não estavam colhendo
porque os deuses estavam com ódio, com raiva deles. Essa é a linguagem que os escravos, agora recém-libertos do Egito, entendiam. Mas hoje, nós entendemos de maneira diferente. O conhecimento avançou, né? Hoje nós entendemos que essas doenças terríveis não eram pragas, mas olha só o que eram. Hoje a ciência, através do conhecimento científico, nos mostra que essas doenças eram câncer, doenças cardíacas, diabetes. Os egípcios sofriam dessas coisas. Isso é praga de Deus? Hoje nós sabemos que essas doenças são totalmente relacionadas ao nosso estilo de vida, a como nós vivemos, como nós pensamos, o que nós comemos. Não são pragas de um Deus que está lá em cima com raiva daqueles que não obedecem a Ele. Irmãos, Deus nos ama. Deus tem um amor tão grandioso por nós. Lembra naquele texto da irmã White que diz que Enoque passou a entender melhor o amor de Deus quando ele passou a ser pai? Que pai aqui quer ficar olhando o dia inteiro para ver uma oportunidade de punir o seu filho porque ele fez alguma coisa errada, ele desobedeceu? Não, hoje eu sou pai também. E hoje causa uma tristeza no meu coração de ver minha filha não fazendo algo que eu estou falando, porque eu sei que o que eu falo para ela é o melhor para ela. Ela vai sofrer se não fizer. E eu tento de todas as formas mostrar a ela que a lei de Deus, a verdade, as doutrinas, as normas, as regras são para a felicidade plena dela. Em 1888, dos grandes problemas que surgiu ali era a lei em Gálatas. E nós lemos lá em Gálatas, capítulo 3, verso 23 a 25, Paulo diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do aio. E havia uma grande discussão entre eles, porque eles tinham opiniões diferentes na interpretação desse texto. O que é este aio? A que Paulo se refere aqui? A lei dos 10 mandamentos? A lei cerimonial? E houve esse embate, diferentes opiniões. Existem diferentes opiniões na sua igreja? Diferentes opiniões na sua casa? Como você resolve essas opiniões diferentes? Com disputas? Com argumentações? Queridos irmãos, enquanto nós não resolvermos o problema do nosso coração, de querer impor as nossas ideias, de querer parecer mais sábio do que os outros, de queremos nos exaltar, querer mostrar nosso conhecimento. Irmãos, como o Espírito Santo vai poder nos usar? O Espírito Santo quer nos usar de maneira poderosa, mas como que Ele pode colocar o poder nas nossas mãos se nós ainda somos tão orgulhosos? E aí, eles tentando resolver esse problema, né? Graças a Deus existia um profeta no meio deles. Perguntam e finalmente ela sela essa questão dizendo assim:
Perguntam-me acerca da lei em Gálatas, que lei é o aio que nos deve levar a Cristo? Respondo, tanto o código cerimonial como o moral dos 10 mandamentos. Quem estava certo? O grupo que dizia que era a lei cerimonial ou o grupo que dizia que era a lei moral? Quem estava certo? Nenhum dos dois. Porque eles não estavam vendo de maneira completa. Você já brigou com alguém na rua porque alguém de uma outra denominação, ele diz assim, nós não estamos mais debaixo da lei. Não devemos guardar o sábado. Isso era para os judeus. E você já brigou com essa pessoa dizendo assim, não. Você está entendendo errado. Esse texto não está falando da lei dos 10 mandamentos. E você acha que está certo. E você acha que está defendendo a verdade. E você acha que está corrigindo o erro. Sem entender que você está errado. É a lei dos 10 mandamentos. Ela continua dizendo assim, nesta passagem o Espírito Santo, pelo apóstolo, refere-se especialmente à lei moral. Mas não se preocupe, eu sei qual é, o Espírito Santo sabe qual é a sua vontade de proteger a lei, de corrigir o erro, porque você sabe que aquela pessoa está equivocada. Mas não é equivocada no entendimento do texto, mas equivocada na aplicação do texto. O apóstolo João, o que mais se aproximou de resplandecer, de refletir o caráter de Jesus Cristo, em um momento de amor por Jesus Cristo, porque é dessa forma que eu vejo hoje. Muitas vezes as pessoas acham que não é, mas eu vejo que era uma atitude de amor muito profundo por Cristo. Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que Deus mangue fogo do céu para destruir esse povo, que não quer te receber, que te rejeita, que te humilha. Não é um gesto de amor? É um gesto de amor, mas é um amor que não está lapidado. É um amor que ainda não está purificado. É um amor que ele mesmo não entende como refletir, como demonstrar para Deus. E Jesus não abandona João lá. Jesus ele não fala com raiva. Você não entende de que espírito nós somos. Não, Jesus está dizendo, calma, João, eu sei que você me ama. Mas eu preciso moldar o seu caráter. Eu preciso mostrar para você como é que Deus realmente ama. Deus ama essas pessoas. A indisposição de ceder opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecoste. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória. E pela ação dos nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada, afastada do mundo. Sabe como eu entendo 1888? O Pentecoste que não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque eles não fizeram exatamente o que Jesus tinha falado para os discípulos fazerem. Resolvam esses problemas entre vocês. Parem de disputar quem vai ser o melhor, quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo. Tire essas coisas do meio de vocês. Amem uns aos outros, sirvam. Quem é melhor no reino de Cristo? Quem é o maior no reino de Cristo? Aquele que se faz menor. Aquele que é o mais humilde, aquele que serve mais.
aquele que representa melhor o caráter de Cristo, o Espírito de Cristo. E porque eles não afastaram esses princípios que são princípios do reino de Satanás, o Espírito Santo não pôde usá-los. O objetivo de Deus era o quê? Olha só, irmãos, usá-los como o Espírito Santo usou os apóstolos. E a terra toda não foi iluminada com os apóstolos? Não foi pregado o evangelho a todo mundo? Sem internet, sem nada, sem impressoras, imprimindo livros? Imagine em 1888, como esse evangelho teria sido proclamado ao mundo todo. Mas o orgulho não permitiu. Irmãos, hoje nós somos chamados a não repetir o mesmo erro. Encontrareis aqueles que dirão: estais muito exaltados com esta questão. Estais com demasiado fervor. Não devíeis buscar alcançar a justiça de Cristo fazendo tanto barulho a respeito disso. Devíeis pregar a lei. Essa era a opinião de alguns. Você precisa pregar a lei. Vocês estão muito exaltados em relação a essa mensagem de justificação pela fé. Ellen White diz assim: como um povo temos pregado a lei até estarmos tão secos como as colinas de Gilboa, que não recebiam chuva nem orvalho. Devemos pregar Cristo na lei, e haverá seiva e nutrição na pregação, que será como alimento para o faminto rebanho de Deus. A solução, então, não é nos livrarmos da lei, como alguns dos nossos queridos irmãos de outras denominações estão fazendo hoje. Deixa de lado isso aí, a gente não está mais debaixo dessa lei. A solução não é essa. A solução é pregar Cristo na lei. Devemos pregar Cristo na lei, e haverá seiva e nutrição na pregação, que será como alimento para o faminto rebanho de Deus. A lei e o evangelho estão juntos, unidos. Muitos que afirmam ser professores da verdade não têm noção do que estão lidando quando estão apresentando a lei ao povo, porque não a estudaram. Eles não colocaram seus poderes mentais para a tarefa de compreender seu significado. Eles não entendem a relação de Cristo com a lei e não podem apresentá-la de forma a desdobrar-se o plano de salvação aos seus ouvintes. A relação de Cristo com a lei é apenas vagamente compreendida. Devemos insistir na lei e no evangelho, mostrando a relação de Cristo com o grande padrão de justiça. A nossa mensagem pode estar incompleta e, por isso, talvez as pessoas não estão querendo nos ouvir. Os fariseus, eles justificavam o templo, muitas vezes vazio, no tempo de Jesus, dizendo assim: essas pessoas, elas não querem saber de religião. São pagãos, são idólatras, ninguém quer realmente saber nada de Deus. Por isso, o templo está vazio. E quando Jesus veio, multidões seguiam a eles. E essa foi uma das causas do ódio dos fariseus, dos líderes religiosos. Porque aquelas pessoas que eles diziam que não queriam nada de religião, estavam aos pés de Jesus por horas, sem comer, sentado no chão, para ouvir as palavras dele. Talvez deva ser tempo para nós repensarmos a nossa religião. Será que as pessoas estão rejeitando a religião de Cristo? Ou será que elas estão rejeitando a minha religião? E quando eu der espaço para o Espírito Santo corrigir a minha vida, Senhor, será que eu estou pregando de forma errada, vivendo de forma errada? Fala comigo.
Quando nós dermos espaço, o Espírito Santo vai falar, porque é isso que Ele quer fazer. Ele está batendo na porta do nosso coração. A relação de Cristo com a lei é apenas vagamente compreendida. Alguns pregam a lei e sentem que seus irmãos não estão cumprindo todo o seu dever se não apresentarem o assunto da mesma maneira que eles fazem. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço. Tem uma no espelho da minha casa. Esse é o meu caráter. Essa é a minha. Eu sou ser humano, eu sou assim. Eu quero que as pessoas preguem do jeito que eu prego. Por isso eu preciso de Jesus. E por isso esses textos são para mim. E por isso eu estou compartilhando com vocês, porque eu preciso dessa mensagem. Esses irmãos evitam a apresentação da justificação pela fé. Mas assim que Cristo for descoberto em sua verdadeira posição em relação à lei, o equívoco que tem existido sobre este importante assunto será removido. A lei e o evangelho estão tão misturados que a verdade não pode ser apresentada como é em Jesus, sem misturar esse assunto em perfeito acordo. Não se preocupe, irmão. Eu sei que você tem zelo pela lei e quer que as pessoas obedeçam à lei, e você está certo. Mas a mensagem de justificação pela fé, ela é o meio que vai dizer para as pessoas como elas vão obedecer à lei, da onde elas vão adquirir o poder para viver uma vida de obediência à lei. Romanos 7 é a história de todo ser humano. Eu quero fazer, mas eu não consigo. A resposta em Romanos 8 é a justificação pela fé. Graças a Deus por Jesus Cristo. Nele eu encontro o poder para viver uma vida de obediência. Jesus foi uma manifestação viva do que a lei era. Olha só. Entendem agora como que eu não posso falar de Jesus e deixar a lei de lado? Porque ele era o exemplo de como se observa a lei. Ele revelou em seu caráter pessoal o verdadeiro significado dela. O Senhor Jesus deu aos homens uma representação do caráter de Deus em sua vida e exemplo. A lei de Deus é a transcrição do caráter de Deus. E em Cristo, eles tiveram seus preceitos exemplificados. E o exemplo foi muito mais eficaz do que o preceito. De Cristo foi escrito: Ele engrandecerá a lei e a tornará honrosa. Como ele fez isso? Ele viveu a lei, aos olhos do universo celestial, aos olhos dos mundos não caídos e à vista de homens pecadores. Deus tinha um problema muito grande. Depois do pecado, ele não podia falar face a face conosco. Ele tinha que usar intermediários, instrumentos. E como que ele vai demonstrar como que é o caráter dele? Ele pegou 2 tábuas de pedra e escreveu como é o caráter de Deus, como é o caráter dele. Deus, ele respeita a nós. Ele não tem ciúme, ele não é um assassino, ele não é um mentiroso. Está tudo escrito ali. Mas você ler essas coisas em tábuas de pedra tem um problema que é limitado a informação. Mas em Jesus, quando Jesus veio a esta terra, esse limite, essa limitação acabou. Quando olhamos para Jesus, vemos de maneira clara o que é a lei de Deus. Antes eu achava que não adulterar significava que era simplesmente eu deixar de ter relações sexuais com uma mulher que não fosse a minha esposa. Porque é isso que está escrito lá, não adulterarás.
Mas quando a lei viva pisou aqui nessa terra, ele diz para mim assim: não, se você tiver pensamentos impuros e desejos sensuais em relação, e estiver nutrindo esses desejos na sua mente em relação a uma pessoa que não é sua esposa, você já cometeu adultério com ela. Antes eu achava que não matar significava não pegar numa arma e tirar a vida de alguém. Jesus diz assim: não é isso somente. Se você tiver ódio, Diogo, no seu coração, se você nutrir essas coisas no seu coração, você já quebrou este mandamento. Jesus tornou a lei honrosa, a glória da lei, a glória que resplandecia da face de Moisés, era um reflexo da justiça de Cristo na lei. A lei em si não possui glória, mas nela se acha incorporado Cristo. Não tem poder para salvar, é sem brilho, mas nela é representado Cristo, cheio de justiça e verdade. O escriba estava próximo do reino de Deus, porque reconhecia que atos de justiça lhes são mais aceitáveis do que holocaustos e sacrifícios. Mas devia reconhecer o divino caráter de Cristo e, mediante fé nele, receber o poder para realizar as obras de justiça. Vocês estão vendo aqui? O escriba, quer dizer, ele está buscando a verdade, ele está no caminho. Mas não basta você entender que você precisa fazer as coisas certas. Não basta você entender que você tem que praticar a lei de Deus, viver a lei de Deus. Você tem que entender qual é o método que Deus usa para que você consiga cumprir a lei de Deus. Você precisa entender que é mediante a fé em Jesus Cristo que você recebe o poder para guardar essa lei. Mesmo a lei moral falha em seu desígnio, a menos que seja entendida em sua relação com o Salvador. Cristo mostrara repetidamente que a lei de seu Pai encerrava alguma coisa mais profunda que simples dogmáticos mandamentos. Acha-se encarnada na lei o mesmo princípio revelado no Evangelho: amor a Deus e amor ao próximo. A lei indica o dever do homem e mostra-lhe sua culpa. A Cristo deve ele olhar em busca de perdão e o quê? Poder para cumprir o que a lei ordena. A minha insatisfação ao olhar para mim mesmo e ver os mesmos defeitos de caráter de antes do meu batismo na igreja, depois do meu batismo, mesmo orgulho, impaciência, falta de domínio próprio, fez com que eu começasse a buscar em outros lugares, porque eu não estava achando nesse evangelho. E ali lá em Romanos, né, o evangelho é o poder de Deus, mas que poder que é esse que não está funcionando? E aí eu comecei a olhar em outros lugares, comecei a ler livros de autoajuda, psicologia positiva. E que ensinamentos maravilhosos ali. Muitos deles, exatamente o que nós lemos no Espírito de Profecia. Cuidado com o corpo, alimentação, exercício físico. E eu olhava para essas coisas assim e falava: olha que interessante, quase a mesma coisa. Comecei a praticar essas coisas e realmente ver resultados positivos na minha vida. Mas sabe aquele texto do livro Caminho a Cristo, que Ellen White diz assim: educação, conhecimento, todas essas coisas são muito importantes, mas tem uma área da vida que eles não têm poder nenhum. Vocês lembram desse texto? Qual é a área que a educação, conhecimento, intelecto não tem poder nenhum para agir? No coração. Eles não podem te dar uma nova vida.
Lembra que Jesus fala para Nicodemos? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus? Livros de autoajuda, psicologia positiva, essas coisas não podem fazer você nascer de novo. Nem mesmo vir à igreja pode fazer você nascer de novo. E por mais duro que pareça, nem mesmo ler a Bíblia pode fazer você nascer de novo. Jesus Cristo é o único que pode te dar um novo coração. A Bíblia é um instrumento, assim como a lei é um instrumento para te levar a Cristo. A lei é uma expressão do pensamento de Deus. Quando a recebemos em Cristo, ela se torna nosso pensamento. Ergue-nos acima do poder dos desejos e tendências naturais, acima das tentações que levam ao pecado. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Coisa alguma os levará a tropeçar. Cristo suportou a maldição da lei, sofrendo sua pena, levando a término o plano segundo o qual devia o homem ser colocado onde pudesse guardar a lei de Deus. O plano de Deus, Cristo morrendo na cruz, todas essas coisas, o plano de Deus é para te colocar numa posição onde você se torna capaz de guardar a lei de Deus. Se nós não mostramos esse plano de maneira completa, nós trazemos um fardo às pessoas. Porque dizemos a ela, você precisa guardar o sábado, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa fazer isso, mudar a sua maneira de divertir, você precisa. Mas como que eu faço isso? Da onde que eu tiro o poder para fazer isso? Não tenho em mim mesmo, eu quero. Cristo é o advogado do pecador. Os que aceitam seu evangelho contemplam-no de rosto descoberto, veem a relação de sua missão para com a lei e reconhecem a sabedoria e glória de Deus, tais como são revelados pelo Salvador. A glória de Cristo revela-se na lei, que é uma transcrição de seu caráter. A sua transformadora eficácia é sentida na alma, até que os homens se transformem em sua semelhança. A lei dos 10 mandamentos não deve ser considerada tanto do lado proibitivo, como do lado da misericórdia. Suas proibições são a segura garantia de felicidade na obediência. Recebida em Cristo, ela opera em nós a purificação do caráter que nos trará alegria através dos séculos da eternidade. Não há paz na injustiça. Os ímpios estão em guerra contra Deus. Aquele, porém, que recebe a justiça da lei em Cristo está em harmonia com o céu. Sabe por que o nosso evangelho muitas vezes não tem poder quando nós estamos pregando? Porque nós estamos entregando 2 mensagens. Uma mensagem é: faça essas coisas, que isso vai ser melhor para a sua vida. Mas aí eu continuo com um pé lá no mundo, fazendo as coisas que a minha consciência diz que eu não deveria estar fazendo. E nós pregamos, já perceberam? Nós pregamos para as pessoas exatamente aquilo que nós já conseguimos vencer, né? Se você é um vegetariano, você vai focar na alimentação. Vai falar para as pessoas da alimentação, isso e aquilo. Mas se esquece de outras coisas. Irmãos, entendemos? Quando nós entendemos completamente de que tudo que Deus fala é para minha felicidade, é para minha alegria. Sabe como eu pensava antigamente, na minha juventude? Eu ficava até com medo de orar. Senhor, eu gostei daquela moça. Ficava até com medo de orar assim, mas, né? Será que eu oro a Deus pedindo a resposta dele? Porque talvez e se ele falar não?
Sabe como eu penso hoje? Se Deus falar não para aquela moça que eu acho maravilhosa, linda, perfeita, inteligente, sabe, todas essas coisas, gosto. Se Deus falar não, não é essa, Deus tem alguém muito melhor do que ela para mim? Uau! Uma maneira diferente de pensar? Não, Senhor, eu quero ela. Síndrome de Sansão, né? Ela agrada os meus olhos, eu quero ela. E porque você viveu e respondeu para os teus olhos, o que aconteceu com Sansão? Olha que coisa interessante. Alguém está ali pulando a cerca, né? Porque os mandamentos de Deus, eu odeio ficar preso dentro dessa cerca aqui. E alguém, não, espera, calma. Não é uma cerca, é um guarda-corpo. É uma proteção para você. Você consegue ver a lei dessa forma? O apóstolo Paulo apresenta claramente a relação entre a lei, a lei e a fé no novo concerto. Diz ele, sendo, pois, justificados pela lei, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não precisa mais da lei? Não, de maneira alguma. Nós estabelecemos a lei. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, é impossível para a pessoa que você está dando estudo bíblico guardar a lei de Deus? Impossível. Impossível. Assim como é impossível para você e é impossível para mim também. Mas essa impossibilidade, ela acaba. O que ela não pode fazer a lei simplesmente. Ela não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa este não a poderia guardar. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Viram o resultado? Jesus veio para que agora, através do poder dele, ele vivendo em nós, nós pudéssemos viver uma vida de harmonia com as leis e os princípios de felicidade e de amor de Deus. A mesma lei que fora gravada em tábuas de pedra é escrita pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de cuidarmos em estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados, sua obediência é aceita em nosso favor. Então o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os frutos do Espírito. Que frutos são esses? Raiva? Inveja? Mentira? Não, pelo contrário. Os frutos do amor, a paciência, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio. Mediante a graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus, escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos como Ele andou. Vou mostrar 2 textos bíblicos. Nós estamos encerrando. Textos fantásticos. Olha só. Deuteronômio capítulo 17, verso 18. Deus está dando instruções para o povo de Israel, porque ele sabia que um dia eles iriam pedir um rei. Muito antes, Deus instrui eles, olha, quando sentar-se no trono para reinar este rei que vocês escolherem, vocês devem fazer alguma coisa. Copiará esta lei para si, o rei, num rolo, na presença dos sacerdotes e levitas. O rei, quando ele se assenta no trono, ele precisa do quê? Ter a lei ali. Em Jeremias 31, 33, Jesus diz, e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você quer a lei de Deus escrita no seu coração? Você precisa que o rei sente no seu coração. Se o Senhor Jesus não reinar na sua vida, na sua mente, no seu coração,
Se você continuar seguindo os seus pensamentos, as suas ideias, os seus sentimentos, as suas filosofias, o seu conhecimento, quem está reinando nesse coração? Você. E enquanto você reina nesse coração, o rei que escreveu essa lei não pode escrever a lei no seu coração. Consegue enxergar a diferença de pregar a lei sem Jesus, ou pregar Jesus sem a lei, e pregar a lei e Jesus combinado? Que Deus nos abençoe e nos ajude a pregarmos o evangelho completo. Muitas pessoas estão desistindo da religião porque elas tentaram e não conseguem guardar a lei de Deus. Elas precisam de Cristo. Eu gostaria de encerrar com um texto. Lembram da história de Pedro? Pedro, João, todos pescando, passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. De manhã, quando já era difícil pegar peixe, já amanheceu o dia, os peixes, a luz ilumina e eles veem a rede, é mais fácil eles fugirem. Então, já voltavam para casa, sem nada, vazios. E Jesus está na beira da praia e fala para eles assim: joga a rede. Pedro fala assim: Senhor, mas nós passamos a noite toda trabalhando, mas porque o Senhor falou, nós vamos fazer. E eles jogaram. Recolheram as redes cheias de peixes. Quando Pedro viu isso, ele entendeu que isso é um poder sobrenatural, é o Criador que está falando com ele. Ele entendeu a glória de Jesus Cristo. E ele falou o que para Jesus? Afasta de mim, eu sou um homem pecador. Eu gosto muito do Espírito de Profecia porque ele é uma lupa e um telescópio para nós, né? White diz assim: desejado de todas as nações. Pedro exclamou: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Todavia, apegou-se aos pés de Jesus, sentindo que dele não se podia separar. Eu fico bastante emocionado assim porque muitos de nós estamos tentando obedecer a lei de Deus. Nos esforçamos. E muitos sinceros cristãos estão desanimados. A resposta, meu irmão, é Jesus Cristo. O poder dele. E assim como esse poder tem trabalhado na minha vida, deixe esse poder trabalhar na sua vida também. Assim como esse poder trabalhou na vida de Pedro: Senhor, eu sou um homem digno, se afasta de mim. Mas ao mesmo tempo, se agarra às vestes de Cristo, se agarra aos pés dele. Porque ele vai te transformar completamente. E quando você ver a transformação que Deus fizer na sua vida, só uma coisa vai sair da sua boca: glória a Deus. Amém? Se aqui na terra o esconderes, lá
será o caminho. Existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo, meu tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Vamos cantar juntos. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até eu morrer. Louvado seja o Senhor. Vamos nos colocar de pé, falar com Ele. Realmente, esse tesouro não são ruas de ouro, não há um mar de cristal. São as belas cenas que veremos no céu. Mas o Senhor é este tesouro, nossa justiça. Nós estaremos ali por Tua causa, Senhor Jesus. Pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário e também pelo poder para nós nos tornarmos pessoas justas. Obrigado, Senhor, que o Teu nome seja louvado e honrado na nossa vida diária e que nós possamos levar essa mensagem para o mundo todo. A salvação para o pior dos pecadores, porque nós éramos pecadores terríveis, mas Jesus fez uma obra na nossa vida e Jesus pode fazer na tua vida também, meu irmão. Senhor Jesus, transforma o nosso coração e enche-nos do Teu Espírito, para que a gente possa finalizar essa obra e acabar com esse sofrimento que tem essa dor e esse sofrimento no Teu coração. Continua conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.